O Flamengo é muito superior. O time reserva do Flamengo é capaz de ganhar uma Copa do Brasil, entendeu? É capaz de ainda ganhar o Brasileiro. Se tem um time que a gente ainda acredita que possa tirar o título do Botafogo, é o Flamengo. Se entrar com esse foco das Copas no campeonato de pontos corridos... Não sei quem deu a declaração falando que é cascata, é isso. O Thiago Maia. Falou. Só que o Sampaoli falou o contrário na coletiva. O Sampaoli foi muito claro. Então, muito claro. Mas é porque... não é que o jogador assim fala assim, contra o América no Brasileiro eu não vou jogar nada. Contra o Grêmio na Copa do Brasil semifinal, eu vou jogar tudo. A chavinha não é exatamente... O Praz pode falar melhor sobre isso aí. A chavinha não é exatamente essa. Mas é que o brasileiro de pontos corridos te permite uma recuperação. Você tem tantos pontos, tantos jogos, e o jogador, quando ele é grande, ele sabe a partida que é importante. Por isso tem jogador que cresce em clássico, não precisa ser decisivo. Mas o ano passado o Flamengo não conseguiu essa recuperação, né? Ele resolveu optar por reservas. O que eu achei uma decisão errada, e muito flamenguista concorda. Por quê? O Flamengo, quando o Dorival assumiu, o Flamengo passou a ser o grande time do brasileiro. O Flamengo fez uma arrancada e foi encurtando diferenças. Era o time mais vistoso. Era o time mais vistoso e estava encaixado, o Flamengo estava voando. E aí, quando chega o jogo contra o Palmeiras no Allianz, que era o jogo para você virar... joga tudo ali. Se ganhou do Palmeiras no Allianz, continua na briga pelo título brasileiro. Perdeu do Palmeiras no Allianz... A distância não era curta. Não, mas assim... Em nenhum momento nessa arrancada digamos assim, a distância foi de 3 pontos. Se ganha do Palmeiras, quanto ia ficar? Em 6 pontos, se eu não me engano? Eu acho que era 10 para 7 ou 9 para 6, um negócio assim. Então, mas assim, permitiria sonhar. Você tiraria 3 pontos do líder. É mais ou menos como se tivesse agora um Flamengo e Botafogo, que vai ser mais ou menos no começo do segundo turno. Flamengo e Botafogo. O Flamengo vai com tudo, vai com força máxima. Ganhou do Flamengo, encurta a diferença e continua sonhando com o brasileiro. Perdeu do Botafogo, a diferença aumentou ainda mais, aí de fato esquece o brasileiro e vai pensar nas Copas. Só que o Flamengo investiu e ainda pode fazer a maior janela da história de um clube brasileiro para ganhar os 3 torneios. Então o Flamengo é o disparado, é o grande favorito para ganhar a Copa do Brasil. E na Libertadores tem um caminho que eu acho que é bem considerável para pelo menos chegar de semifinal. Então não tem o que discutir. A sinceridade do Renato diz tudo ontem. Né? Só que assim, a gente é muito resultadista, né? Na hora que dá o resultado fala assim, não, agora o Flamengo é muito superior, não dá, tal. A gente já sabia disso ontem. Então a gente fica com um pouco de receio. Então, mas contra o América não foi isso. O problema do Flamengo... Não necessariamente a gente sabia disso. Porque quando a gente fala que a atuação do Flamengo às vezes parece que vai e não vai, vai e não vai. Quando a gente fala ontem que a atuação do Flamengo é uma das melhores do ano, talvez a melhor sob o comando do Flamengo, no caso. Isso já é talvez a melhor sob o comando do Sampaoli, a gente já coloca como algo fora da curva, não era regra. Não é que ontem a gente sentava aqui, quem apostou no Flamengo é esperto, quem não apostou é burro, que não tá vendo o óbvio. Não, porque o Flamengo, a régua do Flamengo a gente não sabe para onde vai. Ontem ele confirmou e verbalizou, através de Sampaoli, que esse time se mobiliza mais em Copas. E através da mobilização, ontem teve um trabalho muito claro. Ontem o primeiro tempo, o Sampaoli virou e falou, sei o que o Renato faz, porque já tinha feito no Maracanã, naquele 3-0, é uma característica dele. Eu vou acabar, eu vou controlar o jogo com a posse, eu vou arrastar essa defesa, eu vou arrastar esses encaixes para cá, eu vou ter espaço para jogar. Então, ontem a gente viu um Flamengo diferente do que a gente tinha visto. Então não dá para dizer que isso aí é a régua normal e quem não sabia disso não sabe de nada. Isso era assim com o Jorge Jesus, naquele período lá que você já sabia que o Flamengo ia atropelando. Em 2019. Você sabia, é muito difícil. Esse quarteto mágico ofensivo do Flamengo, que é histórico de 2019, que ontem a gente viu em campo, e você já vê, por exemplo, o Bruno Henrique e Gabigol num dos gols, já como é que é o entrosamento, a química que tem entre eles, como funciona. É uma das razões pelas quais eu tô falando que o jogo de ontem do Flamengo lembrou o Flamengo do Jorge Jesus, de 2019. E não é porque eu sou advogado do Sampaoli, não. Mas o Sampaoli ontem foi muito o que é o Sampaoli da carreira dele. Ele tem altos e baixos na carreira dele, tem goleadas a favor, goleadas contra, só que o domínio, o controle do jogo passa muito por ele também. Mas você viu o que era ontem? Desculpa, Bu, você fala 2019, acho que é importante. Você viu o que foi o Flamengo ontem e que não tinha sido? O Flamengo ontem parecia o de 19, porque é o que a gente brincava até ontem aqui. O quarteto estava em campo sábado. E aí esquece mobilização, ou se está mais ligado ou não. Sábado foi até um quinteto. Estava em campo sábado. Um quarteto travado, passivo, sim, se desmovimentando um pouco. Ontem era isso aqui, ó. Pá, 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 pá. O Gabigol tem uma bola que ele está na esquerda, o Felipe Luiz tem uma bola que ele está colado no Wesley na direita, o Arrascaeta está puxando por dentro, o Vitor Hugo está quase que como um auxiliar ali do Arrascaeta no ataque, sabe? O Everton está vindo quase que articulando uma movimentação constante, uma troca toda hora, o Bruno também se mexendo, uma movimentação constante. Para quê?
para confundir a defesa do Grêmio. E quando você confunde, lembra 2019, e aí a coisa flui. Você vai achando espaço, o cara vai se movimentar, vai se deslocar, se for encaixe de marcação, vai receber. E aí tem a inteligência, que é o que o Praz fala. Não basta, sabe, querer fazer isso inteligente. Tem a técnica e a inteligência. Aí lembra 2019. Só que com o próprio Sampaoli, em alguns momentos, não tinha essa troca constante. Você tinha um jogo que o Gerson circulava e criava muito bem. Você tinha um jogo que o Arrascaeta circulava e ele criava muito bem. Você tinha um jogo que o Arrascaeta e o Everton criavam. Esse quarteto de movimentação constante, eu particularmente vi a melhor formação com o Sampaoli ontem. E você também, um tempo atrás, você não tinha o Bruno. O Bruno volta há pouco tempo. O Arrascaeta então, começou mal o ano. Não é que é só colocar os 4 que aí vai dar certo. O Gabigol teve problemas, o Bruno Henrique lesão. E outra coisa, para não falar só de 2019, o Wesley tá jogando muito. O Fabrício Bruno fez uma partidaça. Tô falando caras ontem foi a melhor partida do Wesley. Muito bem. Não vinha sendo Tá bom, mas assim, a melhor partida dele hoje. Tem caras que não eram. Eu exaltei o Felipe Luiz, que fez uma partidaça. Ele joga mais que o Felipe Luiz hoje. Felipe Luiz é remanescente de 2019, mas tô citando outros jogadores, Thiago Maia, Fabrício Bruno, Wesley, que se encaixaram muito bem, que estão muito bem nesse time. É duro você ficar fazendo comparação peça por peça. Rafinha, Wesley, Fabrício Bruno, até porque característica todo, vamos dizer, o Rafinha pro Wesley... O Sampaoli foi contratado porque ele é um técnico capaz e que tem vocação ofensiva para repetir o que o Flamengo do Jesus fez. E vou falar aqui uma coisa que pode chocar muita gente. Ele ainda tem chance de ser campeão brasileiro. Ele pode fazer a tríplice coroa. Se o Flamengo do Sampaoli ganha a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro, vai ter gente que vai falar o Flamengo de 2023, no final das contas, é melhor do que o Flamengo de Jesus, porque ganhou uma tríplice coroa. Não tenha dúvida, porque tríplice coroa nenhuma equipe na história conseguiu fazer. Ninguém conseguiu. Fora a possibilidade que o Jesus não conseguiu de ganhar um Mundial. Eu acho muito difícil. O Manchester City do Guardiola é muito complicado para qualquer time. Por exemplo, setembro, desculpa para você falar. Setembro, por exemplo... Setembro, você tem, no início de setembro... início não, A decisão da Copa do Brasil é em setembro. 17, 24, domingo. Você tem final. É por aí. Você vai bater. Essa final, você vai bater com quartas de Libertadores. Você vai bater com o sprint que você deveria estar no Brasileiro. Talvez esse calendário fique cruel demais. Eu acho que potencial todo mundo concorda que o Flamengo tem. Aí que entra, aí o calendário fica cruel demais. Aí entra o que o Bubu falou lá da escolha no passado, que o Flamengo, no jogo contra o Palmeiras, não fez a escolha de jogar com o time titular, porque ali ele abriu mão do Brasileiro. Mas a gente vai trabalhar no si, né? Se ele tivesse ganho aquele jogo, ele poderia continuar na disputa pelo título. Mas se ele vai com o time titular naquele jogo, quem te garante que a performance pro jogo da Copa do Brasil ou do outro seria igual? E aqui contra o São Paulo, qual é a frase do São Paulo? Eles se ligam mais nos jogos de Copa. Queria te ouvir disso. Isso pra mim é uma coisa vindo do comandante preocupante, assim, cara. Eu como comandante, me preocuparia. Eu acho que é o diagnóstico dele de uma cultura que vem de tempos. Faria o diagnóstico, não teria problema nenhum em falar, né? Porque aqui às vezes